Vamos apresentar aqui a estrutura quiástica. Mas qual é o objetivo de apresentar essa estrutura? O objetivo não é apresentar de forma técnica, não é uma apresentação técnica, é uma apresentação simples e objetiva para assim a pessoa que estiver abrindo a Bíblia pela primeira vez, ela venha entender o que é uma estrutura quiástica. Por que é importante entender a estrutura quiástica? Porque novos vídeos serão lançados e dentre esses vídeos vai se tornar necessário entender o quiasmo dentro de algumas seções da Bíblia, tá? Então, só para reforçar, não é de caráter técnico. A gente vai ver uma coisa bem simples. Definição de quiasmo, a gente pode definir o quiasmo em na parte retórica e na parte gramatical. Na parte retórica, é uma estrutura em que as palavras da primeira frase são repetidas na segunda, mas com a ordem inversa. Essa é a definição de caráter retórico. Agora, uma definição de caráter gramatical, a gente pode dizer que é um processo estilístico que consiste em formar uma antítese, dispondo em ordem inversa e cruzada os elementos que a constituem, formando uma antimetábole. Parece um pouco complicado, né? Mas a gente vai ver que vai melhorar. Aqui a gente tem um exemplo simples de uma estrutura quiástica. A gente pegou uma sentença e essa sentença ela foi dividida. Ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte, a segunda e a terceira. A primeira parte, ela está no início e ela também está no final. A segunda parte está no meio da sentença e a terceira parte está no miolo, no centro da sentença. Se a gente fosse ler a sentença de forma corrida, iria ficar assim: acordei, peguei um livro, comecei a ler. Quando eu acabei de ler, deixei o livro e adormeci. Agora, para a gente entender o real sentido da sentença, a gente separou a primeira parte. A gente chama de número 1, está acordei. Ela vai combinar com o número 1, a linha, que está lá embaixo. Adormeci. Número 2, peguei um livro. 2, a linha, lá embaixo, deixei o livro. E a parte 3, a parte central, com a parte 3, a linha. Comecei a ler e acabei de ler. Agora eu quero que você preste atenção que a parte 1 vai combinar com a parte 1 a lima que está lá no final. Então, sempre vai combinar. Acordei e adormeci. 2, peguei um livro e deixei o livro. E a terceira, comecei a ler e acabei de ler. Note que a parte 3, que está no miolo da sentença, ela se torna a parte central, a parte principal da sentença. Então esse é um exemplo bem simples, que é para a gente entender melhor, ok? Quando a gente vê o quiasmo na Bíblia, o quiasmo na Bíblia ele pode ser encontrado dentro de um versículo, segundo a estrutura que foi mostrada no slide anterior. O quiasmo na Bíblia ele pode ser encontrado também dentro de um capítulo, ou o capítulo inteiro, ou uma parte dele. O quiasmo na Bíblia pode ser encontrado dentro de uma perícope, ou uma seção,
E o quiasmo na Bíblia, ele pode ser encontrado também dentro de um livro inteiro. Livro inteiro da Bíblia, estruturado em forma quiástica. Que livros são esses? Vamos ver exemplo disso depois. Para que o vídeo não fique muito longo, e o objetivo, como eu falei no início, é explicar de forma simples, rápida e objetiva, nós vamos mostrar agora o exemplo de um quiasmo apenas num versículo. O versículo selecionado foi Isaías 53:4. O versículo lido de forma corrida era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, comum de quem os homens escondem o rosto. Aí a gente lê esse versículo na Bíblia e não se detém que ele foi escrito dessa forma. Quando a gente separa o versículo com as subdivisões dele na estrutura quiástica, fica mais fácil de entender. Veja só, o versículo está dividido, a gente pode ver que ele se dividiu em 3 partes. A primeira parte, parte 1, diz que era desprezado. Essa parte vai combinar com a parte 1, a linha, a parte lá embaixo. A última parte do verso diz: era desprezado e dele não fizemos caso. Então note aí que o começo do versículo combinou com o final. A segunda parte do versículo diz que o mais rejeitado entre os homens. Note que essa parte vai combinar com 2 a linha, que diz: como um de quem os homens escondem o rosto. Rejeitado entre os homens e os homens escondem o rosto. Essas duas partes se associam. E o miolo, o centro do verso, diz que era homem de dores e que sabe o que é padecer. Veja só, como fica bonito o verso na estrutura quiástica. Note que o verso assim ele chama a atenção para o que vem no centro. Muitas vezes, uma estrutura quiástica chama a atenção para o que tem no centro ou no miolo dela, tá? Então, note que é uma forma de escrita que dá um sentido especial ao texto e também dá uma beleza estética, quando a gente percebe que o texto é visto dessa forma, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, primeiro, a explicação de forma a grosso modo, uma forma não técnica. O objetivo não é que um erudito assista esse vídeo e tenha benefício dele, mas que uma pessoa que não tenha muito contato com a parte acadêmica da teologia, que queira entender alguma coisa mais aprofundada da Bíblia. Então, espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu vou pedir, primeiro, para você curtir o vídeo. Segundo, se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, eu vou ver que você gostou e vou procurar gravar mais vídeos nesse sentido para a gente entender melhor a Bíblia. E compartilhe com seus amigos o canal do YouTube, que é o mesmo nome no Facebook, Eric Rodrigues, e no Instagram, @eric.iasd. Espero ter te ajudado e que Deus te abençoe grandemente.